Olá, eu vejo você. Bem-vindo a mais um dia dos processos verbais para despertar a prosperidade. Tome um momento, feche os olhos, respire fundo, se conecte com o seu corpo. Se esse conteúdo faz sentido para você, já se inscreva no canal, salve o vídeo, compartilhe. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios, por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todos as cens, cursos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode e pó, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios, por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, cursos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios, por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns.
Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, cursos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns.
Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todos as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todos as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todos as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns.
Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios, por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todos as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios, por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios, por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns.
Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios, por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todos as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios, por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios, por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns.
Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios, por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todos as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios, por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todos as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios, por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns.
Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios, por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todos as cens, cursos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios, por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todos as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios, por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns.
Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios, por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todos as sens, cursos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, pó, todas as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios, por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todos as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios, por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todos as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns.
Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios, por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todos as sens, cursos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios, por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todos as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios, por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todos as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns.
Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios, por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todos as sens, cursos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios, por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todos as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios, por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todos as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as sens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns.
Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios, por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todos as cens, cursos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode e pó, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios, por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todos os cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos viver fora do controle, fora da linearidade, fora de concentricidade, fora de forma, fora de estrutura, fora de definição e conclusão, julgamento com o corpo, negócios, relacionamentos, dinheiro, vida profissional, vícios, por toda a eternidade? Tudo que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todos as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Que espaço eu posso ser para gerar e criar a vida apenas a partir do sentido de riqueza e possibilidades, ao invés da histeria de limitação e degradação que eu penso ser o poder de criação? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as cens, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns.
Que energia, espaço, consciência, escolhas mágicas, mistérios e possibilidades, poder e potência, eu e meu corpo podemos ser para atualizar US$ 1 milhão ainda esta semana com total facilidade? Tudo o que não permita isso, vezes um deusilhão, eu destruo e descrio. Sim, sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as senhas, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Gratidão por você estar aqui nesse processo. Nos vemos amanhã para o próximo passo. Já curta, se inscreva e compartilhe com mais pessoas que desejam destravar as limitações que bloqueiam a sua prosperidade. Nossa espiritualidade nos nutre e nossa ancestralidade nos sustenta.